Bom dia. Vamos acordar, fazer a galera esperar a galera chegar. E aí, seu Guilherme, tudo bom? Olá, olá, olá. Isa, tudo bem? Vou dar nossa convidada, Alessandra Budi, que vem ali pela Gaeta Matisseria. Ô, seu Márcio, o senhor entra e sai, o senhor some, temos que conversar, seu Márcio, não vai embora não, depois a gente conversa. Mas são seus olhos generosos, sempre, sempre, sempre. Aí a ideia, ô, seu Robson, a ideia é que a gente possa fantasiada de chefe, a pessoa vem na cozinha, pô, faz muito bem, muito legal. Tô trabalhando, como assim, fantasiada? Não é? Mas é legal, faz tempo que eu não ponho uma fantasia dessa, eu gostava também, gostava bastante de poder fazer Então, isso. vamos Tudo fazer bem um com almoço você? contigo. Tudo bom? Tudo e com você? Bem, graças a Deus. Eu fiz, para a galera que não viu, semana passada, eu fiz a convite do pessoal do Bravo Empório, eu fiz uma live nesse tipo de preparo de churrasco, né? E foi muito Foi legal. Então a incrível. ideia eu quero assim, quais seriam os passos até a gente poder chegar na finalização do momento aí, para poder falar a respeito do passo a passo do churrasco. E aí eu tinha feito terça-feira passada, agora, nessa terça, uma live sozinho falando sobre cozinha italiana, inclusive está disponível no YouTube, para quem quiser, concorda, a melhor massa do mundo, concorda. Para quem quiser ver essa rádio falando sobre cozinha italiana, esse passo a passo, no nosso canal do YouTube, em Confraria do RR no YouTube. Então, Ale é uma querida, a gente tem uma história gigante, sei lá desde quando, e aí desde a outra loja já tem uma série de programas gravados, inclusive falando de harmonização de cozinha italiana. E aí nós conversamos, dessa vez eu falei, vamos, ela falou, vamos, então estamos aqui. E a ideia é assim, você já vai fazer almoço hoje ou já está feito? O que vai ter teu almoço aí hoje? Vou ver com você. Vamos harmonizar aí pra gente ver que a gente vai almoçar. Bom, se não fosse comigo, você ia comer o quê? Tem macarrão por aí? Macarrão é sensacional. Claro, sempre. Um ravioli de burrata com limão siciliano. Sensacional. Esse seu prato é absolutamente incrível. Eu conto sempre em aula, fora do estado de São Paulo principalmente, que pra gente macarronada de domingo é alguma coisa de tradição, porra, né? A criancinha não sabe falar, mas já sabe falar que macarrão de domingo já sabe que é assim que funciona. Então, outra, você que está fora de São Paulo, você que talvez não tenha essa descendência italiana, aqui em São Paulo é mega tradicional. O almoço típico de domingo, o cara vai chegar, vai ter aquele frango assado, macarronada, é só os sucos, só o molho vermelho e salada de batata. Porra, padrãozaço. Aquele pão italiano para depois poder zerar o prato, daquela limpada no prato com pão. Que sucesso, não é isso? Não tem nada mais cara do italiano paulista do que isso aí. E a ideia assim, de macarrão, quando a gente fala de macarrão, evidentemente, a massa fresca é absolutamente mais legal do que a massa comprada, industrializada, não tem como fugir disso. Mesmo que uma massa fresca feita, né, como é o caso de fazer isso na Gaeta. Muito bem. Então, vamos lá. A galera que nunca fez macarrão em casa, vamos imaginar, vamos lá, você está disposto a aprender a fazer macarrão? É agora. Então, beleza. A primeira coisa é escolher uma farinha boa, não é isso? Por favor. Isso, a escolher uma farinha boa. E aí, depois disso, vai fazer o quê? Colocar lá e esperar que a mágica aconteça? Não, vai ter que usar o músculo. Trabalhar a musculação para poder fazer isso se não tiver uma... então, tem uma regra básica que a gente faz quando a gente faz uma massa com ovos. Quando você tem o grano duro, você não precisa. A gente tem pouco acesso. Quem está em casa não tem. Então, a massa com ovos, ela vem exatamente para poder equilibrar a questão da proteína, da força do grano duro. E aí a gente usa uma regra muito simples, um punhado de farinha, uma xícara e pouco de farinha lá, tipo 200 e poucos gramas, né? E aí uma gema de ovo, uma pitadinha de sal, e eu uso a casca, meia casquinha de água ou de leite para poder aumentar a umidade e poder dar liga a partir daí. A sua receita é parecida com essa? Como que você faz? Se fosse para Eu fazer só em não casa? coloco a água e o leite, só a farinha e o ovo Uma mesmo. gema. E aí eu mexe, gosto mexe, de mexe. misturar um pouco da farinha de grano duro na farinha branca. Não, se a gente tem, muito fácil, né? Nem todo mundo tem. Aí quando tem, Mas hoje em dia a gente acha nos empórios aqui em São Paulo, é mais tranquilo de achar, né?
Aqui em São Paulo, né? Você falou muito bem. Aqui realmente não é em qualquer lugar do mundo que vai achar, mas assim, de fato, aqui em São Paulo a gente consegue achar com bastante facilidade e querer fazer. Aí trabalha-se essa massa, trabalha com bastante vigor, com bastante força, deixa ela descansar, para dar aquela sentada no glúten, aquela acalmada no glúten. E depois é muque. Aí sim, ou no cilindro, ou no rolo, como você bem entendeu, o princípio é o mesmo para fazer uma lasanha maravilhosa, para fazer um espaguete, para fazer qualquer coisa, o princípio de receita é o mesmo. É só o formato que virá a partir daí, não é isso? Isso. Aí, então, a ideia é assim, para hoje, se você quiser fazer hoje esse macarrão, você que vai almoçar perto das 4 horas da tarde, né? Não vai ser tão fácil. Então, para a semana que vem, ou para esses dias de confinamento, né? Essas férias forçadas que nós estamos tendo da galera, qualquer dia domingo, não é isso? Ô, seu Elmo, tudo bem com o senhor? Já que qualquer dia domingo, aproveita esse seu domingo e faz seu domingo amanhã, quando o domingo cair na segunda-feira, aproveita e começa cedo e faz e serve para a galera que está aí muito, muito numa boa. E aí, assim, deixa descansar, corta no formato, cozinha e faz. Escolhe o molho, Alessandra. Vamos falar o seu molho preferido aí. Eu, para uma massa sem recheio, eu gosto do bolonhesa, né? Mas é porque, como você falou, é o que minha avó me acostumou a comer a vida inteira. Aí eu acho que o bolonhesa vai super bem para um domingo, assim, fica bem gostoso. Minha avó fazia ou bolonhesa, ou ela montava com... Ela fazia bratiola. E aí... Nossa! É, e aí o esquema, assim, a mágica dessa questão da cozinha italiana envolvida é que minha avó pegava... ela, e aí foi que me ensinou a cozinhar, você que me acompanha, já ouviu contar essa história mais de uma vez. Minha avó, ela pegava as bratiolas, ela colocava o que coubesse no fundo da panela. E, tecnicamente, tinha que ter uns 3 fundos para todo mundo que fosse comer. E ela fritava a temperatura baixinha, super devagar, virava, deixava todo mundo dourar. Aí tirava, aí colocava a segunda leva, aí depois a terceira. E só depois do molho, aquela luta para uma semana quase para poder comer. Igual fazer feijoada, né? Vai ter aquela puta calma, porque muita gente... E o mais interessante que eu falo da cozinha italiana e dessa relação que eu tenho, no aprendizado todo que minha avó me passou, é respeitar o tempo do alimento. Né? E aí, voltando toda para essa nossa história de cozinha italiana, quando ela fazia o milanesa para a gente, ela só empanava quando é que tivesse um fritando. É lógico. Ela falava que senão o bife chupava a farinha. E aí ela não soltava a casquinha depois. Então, essa história do respeito pelo tempo da comida é uma coisa que, tipo, fez uma diferença na minha vida profissional exatamente por isso. Cara, não adianta você pegar uma peça de carne que você assaria por 1h30 a 180 graus e você vai colocar 250 graus e já vai ficar pronto em 1 hora. Não vai. Você vai estragar a sua carne, vai fazer uma puta bosta. Sim, sim. Mas o bolonhesa é muita tradição. O bolonesa é realmente o aroma do bolonhesa acontecendo é uma festa também, né? Molho de tomate em si. E antepasto, a gente começa por onde aí? Vamos lá, vamos fazer o cardápio. Nós estamos aqui no... Se fosse o Faustão, eu me sinto meio Faustão, não só porque eu sou gordo, mas eu me sinto meio Faustão nessa hora do quem sabe faz ao vivo, até porque eu não tenho grandes preparações para falar de harmonização, a gente vai falando aleatoriamente, e a ideia é assim, vamos falar a respeito aí do que seria um prato principal, a base do nosso almoço vai ser o bolonhesa. Então vamos imaginar um antepasto vindo dele aí, uma entradinha. O que você oferece para a galera? Vamos trabalhar aí. Bom, eu tenho indicado muito a burrata, né, que o pessoal tá super na moda agora. Então eu serviria uma burrata com molho pesto de entrada. E aí a gente coloca umas torradinhas, uns grissines. Podemos servir também uma sardela junto, de entradinha. Nossa, agora eu vou te pegar para harmonizar esse. Não, eu tô babando aqui. Gordo é foda, tá salivando, eu tô salivando. Acabei de tomar café. Né? Eu fui fazer uma entrega agora de manhã, voltei, tomei café, tô salivando, vou ficar salivando para sempre aqui. Só de imaginar, burrata é o Satanás agindo do queijo fresco. O Satanás agindo. Aí, pô, não dá para não gostar. Eu sempre falo assim, ó, se você que tá aí não gosta de burrata, você não tem cura, você tem que tratar isso. É difícil, não dá para não gostar de burrata. Mas muito bem, uma burrata levinha, um pesto em cima, um pesto bem feito, bem picante até, bastante pronunciado nos seus sabores. Sardela é outra coisa incrível, sardela é uma delícia, sardela é fantástica. Mas vamos ficar no queijo, no pesto. Deixa eu falar para vocês um pouco de
Pô, tô sempre com fome, mano. Mas tem uma coisa de gordo assim, ó. Gordo pra comer não tem que ter fome. Gordo tem que ter comida, não é isso? Quem come com fome é magro. Gordo come que tem comida disponível e come, tá tudo certo. Não muda nada nesse sentido. Vamos falar de harmonização. A gente, para quem está chegando, que veio aqui para esse nosso bate-papo, a partir da massa, a partir da gaeta, e aí não tem tanta intimidade com a gastronomia no sentido da harmonização, eu vou só explicar o que é, de uma forma muito simples. Harmonizar é pegar 2 ou mais elementos, individualmente funcionam muito bem, mas que juntos eles são melhores ainda. Então, eu elevo a minha experiência, eu melhoro a minha experiência. Então, para isso, eu escolho uma cerveja, um vinho, se vocês quiserem, mas eu vou falar de cerveja, porque é o meu universo. E a partir dessa cerveja, eu escolho a cerveja que seria ideal para poder enriquecer, valorizar, aumentar a experiência de poder dessas escolhas todas que a gente fez. Então, quando a galera fala de cerveja, vocês estão vendo aqui, né, de passagem, e cheia de buracos, super defasada por esse momento difícil que a gente está vivendo aí, mas a gente tem 140 estilos de cerveja. Então, eu consigo fazer a história da harmonização, ela é mais antiga, ela acontece em relação ao vinho. Eu mesmo trabalhei com isso na época que eu trabalhava só nas cozinhas, então tem um histórico nesse sentido. Mas todas as características que o vinho traz, a cerveja também traz. Então, eu consigo tudo que tem no vinho adaptado, muito próximo nas cervejas, e a partir daí eu ainda somo caramelo, top, chocolate, cacau, café, questão de frutas, questão de temperos, a gente tem um universo de possibilidades. Então, se eu tenho um espectro de amplitude do vinho desse tamanho, eu tenho, tipo, não caberia nessa tela aqui o que eu conseguiria com esses 140 estilos de cerveja. Nem melhor, nem pior, diferente. Cabe cada um escolher aquilo que gosta. E tá certo se você gostar. Não é porque eu tô falando que não é assim que você vai... Não, cara, você gosta, vai ser feliz, não adianta. Não vamos entrar nesse mérito. Então, assim, ó, a galera curte muito um estilo de cerveja que chama IPA. IPA, que é o estilo mais amargo que a gente tem no mercado. Então, de uma regra, de uma forma geral, cheia de subestilos, você tem as IPAs e as IPAs como estilo mais amargo. E trabalhar com pesto, nessa nossa proposta, nessa sua ideia de trabalhar com pesto é uma das raras, poucas e incríveis harmonizações que envolvem IPA. Porque você vai pegar todo o frescor do que você tem a partir do lúpulo colocado na cerveja, associado a todo um frescor das ervas do manjericão que você tem no seu molho. E os dois juntos vão ficar muito maiores. Então, a ideia é você realmente poder criar uma ressonância, poder fazer ampliar os seus sabores, os seus aromas da brincadeira nesse sentido. Então, daria para a gente começar com essa burrata fantástica, com esse peito fresco, recém-preparado. Vai dar receita do Ami, a gente vê que também a gente fala a mesma coisa. Claro, E eu serviria com uma Session IPA, uma Session IPA, que é uma cerveja que vai ter até uns 4,8%, 4,9% de álcool, levinha, refrescante, e com um volume grande de lúpulo, para que a gente possa gerar uma amplitude, aumentar a brincadeira que a gente está falando em relação à harmonização. Começa por aí, a brincadeira começa a ficar muito legal. Vamos lá, seu pesto, fala para a galera como você faz seu pesto aí. Bom, é bem simples, na verdade, né? Então, a gente vai bater alho, bastante alho, com azeite, o manjericão. E aí, no final, a gente pode colocar ou nozes ou pinole. Eu prefiro colocar pinole, né? Mas hoje em dia tá super caro. Mas é igual colocar um pedaço de ouro dentro da porra do negócio. É caro pra cacete. Tá muito caro. Com o dólar agora, então, piorou. É difícil. Mas a minha avó colocava pinole de monte, né? Mas era muito mais barato. Quanto tá o quilo do pinole hoje? Eu nem sei, deve estar uns 300 pau o quilo do pinole. Tá, 350. Deus me livre, isso é impossível. Absurdo. E aí, então, eu bato no final ou nozes ou pinole e o queijo parmesão, bastante queijo também. E aí é só misturar. A gente primeiro eu coloco a burrata, aí dou um talho nela assim para ela dar uma abridinha. Tô até salivando. É o Satanás agindo na Alessandra agora, não é só na burrata. Começa a descrever a cena mesmo. E aí depois eu coloco o pesto em cima, que daí a hora que a pessoa vai se servir, ela vai pegar a burrata já misturada no molho pesto, maravilhoso. Sensacional. Torrada é o que menos faz falta nesse rolê, né? O que menos a gente precisa. Não, tem que ter um grissini, Ronaldo. Não precisa nada. Vai no low carb, vai no queijo e molho, tá ótimo já.
Não. A ideia do princípio é esse mesmo. Às vezes, se eu quero um pouco mais picante, um pouco de pimenta sempre vai em tudo. Sim, é. Né? Eu, se pudesse, colocaria pimenta em tudo, até na água. Tipo, adoro Eu pimenta. também. Não, na minha casa eu coloco. É que aqui na fábrica a gente tem que ter esse cuidado, porque tem muita gente que não gosta de pimenta, né? Mas na minha... Essa gente toda. Que não gosta de pimenta. Aí eu. Tem um monte, Rô. Eu sei, eu falo zoando. Mas assim, todas as vezes que eu trabalhei na sua função, todas as casas que eu montei no sentido de estar envolvido só com comida, é diferente do que eu faço hoje. Hoje eu faço o que eu quero, né? Então hoje meu cardápio faz o que eu quero. Então, eu lembro que quando eu comecei a fazer as hamburgadas, você esteve com a gente em várias delas, as hamburgadas foram os eventos de hambúrguer, a primeira vez que isso foi feito. Então, eu falo que se eu morrer hoje, eu já deixei já fiz a minha parte pela gastronomia, né? Ter criado a hamburgada já valeu aí. Então, hamburgado porco burger é meu também, então, muito bem. A partir daí eu pegava o porco burger e um dia eu lancei uma linha de pimentas que chamava o Beijo do Capeta. E imagina, só desse nome já deve imaginar o que você vai. E eram 5 níveis. Então, o nível 3, o nível médio, era exatamente o que seria o ardor do tabasco. Né? O nível 5 era uma idiotice absoluta, porque todo mundo faz um molho de pimenta, começa a fazer a pimenta colocando um pouquinho de azeite, de vinagre, não é isso? Eu coloquei um vidro de pimenta para começar a dar liga para fazer o resto. Você imagina, esse era para aquele cara que falava assim, ó, não ardeu o suficiente, não tá bom, vai lá, campeão, chora na minha frente para ver como é você chorando no público. E fiz muita gente chorar e dava risada. E nesse episódio, eu lancei o porco do inferno. Porque eu fiz o porco burger temperado com essa idiotice e a galera pirou. Ó, seu Eduardo comia e chorava enquanto comia. Era uma loucura. Mas assim, e aí a galera reclamava, falava assim, escuta, isso aqui é do seu jeito, vai no Burger King. Aqui é do meu jeito. Né? Aqui eu não vou mudar. Aqui não é isso que eu quero, não quer e tal. Então eu podia fazer isso, por ser uma coisa pontual. Não é o seu dia a dia. O seu dia a dia eu entendo. Aí você realmente tem que fazer pela maioria. Mas aqui não. Aqui o bom de fazer isso como eu faço hoje é legal por isso. Faz que bem entender isso. Não dá, não. E aí eu tenho a minha entrada fria, o meu antipasto, falando aí a respeito de queijo e tal. Uma das maiores tradições da cozinha italiana, sem dúvida, são as preparações à base de berinjela. Acho que se eu tivesse que destacar, alguma coisa que tem muito a ver com a cozinha italiana, eu falaria dos ingredientes naturais, né? Os ingredientes frescos. Acho que isso é o que a gente tem de mais incrível do que a gente consegue, do que eles fazem até hoje lá, porque gosta de novo. Uva passa para matar as pessoas. Que é do seu jeito, vai no Burger King, aqui é do meu. Falar de pastas, a vantagem das pastas é que você tira. Não é? A vantagem de quando quem não gosta de uva passa, você remove, ela não vai exatamente alterar o sabor. Se você come junto, ela favorece entrando com uma riqueza de doçura. E aí um dos princípios dos pratos mais ricos de aromas e sabores principalmente, são os pratos que vêm da cozinha tailandesa por um motivo muito simples. Eles preconizam os 4 sabores básicos em todos os pratos e mais o picante. Né? Então, quando você tem assim, cada vez maior, mesmo que com baixa intensidade. Então, vai ter muito sabor rico formado ao mesmo tempo. Isso favorece demais. Então, a pasta é legal por isso. Você põe, não gosta, você tira, mas ela completa, mesmo que você não goste e queira tirar, colocar um pouquinho dela, vai te dar uma riqueza na hora que você tem essa camada formada a partir da doçura. Porque a berinjela é ácida, a berinjela tem uma base, a casca tem uma parte mais amarga, né? E você vai ter um equilíbrio formado com isso quando você coloca um pouco de essa camada de sabor de doçura, que não teria mais nada exceto a própria cebola. Então, mesmo que não coma, coloque, tira e perceba a diferença. Perceba como ela vai ser mais rica, mesmo que quando você coloca o sabor, o resultado final é mais rico. E aí, outra dica, de novo, fala da calma do preparo. Então, nunca faça e coma no mesmo dia, não é isso? Então, você vai começar o seu almoço de domingo que vem, o seu domingo que vai cair na terça, quarta, quinta, tanto faz. Você vai começar e vai trabalhar uma berinjela no antepasto pelo menos 2 dias antes. Não é isso?
e deixa ele montadinho, curtindo, fazendo. Pô, aí né, não dá para. Ah, eu vou salivar para sempre agora, não tem mais o que fazer. Eu vou salivar absolutamente para sempre. E aí, de novo, falando de caponata, falando de berinjela, falando nesse sentido, uma das opções mais bacanas que a gente tem quando fala de harmonização são as cervejas de intensidade baixa. Então, eu tenho intensidade baixa envolvida. Eu tenho, por exemplo, uma Vitibia, que eu sei que você gosta bastante, uma Weizen, uma cerveja nesse sentido, que elas são mais neutras, traz uma nota condimentada que reforça, mas ela não favorece nada no sentido de aumentar a acidez, nada. Então, é uma cerveja que vai te dar um alívio até da picância. Como todas elas são ricas no azeite, acaba toda essa camada de gordura do azeite, você consegue ter aquela carbonatação mais alta, ajudando a poder zerar o paladar, a tirar a gordura. 32 dessa cerveja. 32 essa cerveja, tá na promoção. Ai, ganhando dinheiro no meio da live. Estamos aqui. A André responde, olha, falando aqui, a gente vai. É bom você não ser monotarefa, você faz tudo ao mesmo tempo. E aí, quando você pega uma cerveja dessa, ela vai te trazer uma camada, vai trazer um reforço de sabor, mas ela vai te favorecer esse poder do corte, zerando o seu paladar, tirando a gordura sem que ele fique totalmente exagerado. E é assim que é realmente legal. Testem e fiquem à vontade. Presta aqui, deixa eu mostrar, gente. Aproveitar que está no rolê aqui. Presta isso aqui é um sonho. Nossa, ela é maravilhosa. Isso é um sonho. Foi pura coincidência. Não é essa que está 38, está 32. 32 é a irmãzinha mais nova dela, chama Victinar. É uma versão um pouco menos. Eu vou te mandar uma. É uma versão um pouco menos. Rica, vamos dizer. A parte é o lado B. É uma cerveja, só que um pouco mais leve, um pouco mais. Isso aqui. Vai chegar amanhã. Você me mandou essa. Não gostou? Gostei, amei essa. É sensacional, vai chegar de novo, agora vai baixar um pouquinho, quando vai para R$32. E aí essa cerveja, elas são as cervejas que nós temos que mais tem características viníferas. É curioso falar assim, a descrição dessa cerveja são, o estilo chama Red Flanders, enfim, um grupo da Sours, é uma cerveja, tem duas variações, a Old Brew, que é a versão mais tostada, que no meio, a de Chester é fora da curva, a Rodenbach é mais clássica, a gente fala de uma Red Flanders, e tem a Brown Flanders, que aí não passa pela madeira, tem só uma nota ácida, mas ela vai passar por tanque de inox e tal. Isso é também que se descreve com notas viníferas e balsâmicas. Olha a riqueza que eu estou falando no sentido de aromas e sabores. Então você percebe como isso pode ter toda a lógica, no mesmo lugar que você usaria um vinho tinto não muito intenso. Quando eu falei agora há pouco de notas que a gente tem com vinho, essa cerveja ela vai te dar a chance de trabalhar. Quando você trabalharia com vinho tinto? Uma massa não muito intensa, beleza, mas nela vai dar super certo. A proposta é essa. Tem coisa mais legal para fazer do que só usar no lugar do vinho tinto, mas ela realmente. Eu vou derrubar essa mesa de tanto chutar hoje aqui, mas ela realmente é incrível para isso. Então, nós temos ali, antes do macarrão, o gordo vai querer mais um prato, vamos fazer uma entradinha quente. E quando a gente fala de entradinha quente baseada em cozinha italiana, 9 entre 10 alunos me respondem bruschetta. Não é isso? Tipo, quando eu vou proibir a bruschetta também. Vou proibir a bruschetta. Porque quando a galera tá aí, os alunos estão aí e tal, eu sempre falo o seguinte, eu proíbo, quando eu dou aula de harmonização, eu proíbo que a galera use tiramisu, petit gâteau, o prato tem que ter nome como sobrenome. Não adianta virar para mim e falar assim, eu quero bife grelhado. Não, você vai ter que dar um nome e sobrenome do seu bife. Eu quero um bife grelhado com molho de alguma coisa. Então, é isso, para poder ter uma lógica maior na hora que a gente está falando com esses pratos todos. Então, eu vou proibir bruschetta. A bruschetta é muito básica. Também não vou, não. A bruschetta é rica porque você consegue ter muita riqueza de variações. Isso que é o mais legal. Então, só falando de novo, só eu estou falando hoje aqui, você fala também, daqui a pouco deixa você falar. Não, pode falar. Ô Faustão, eu vou tirar a barba e falar, ô louco, bicho, eu tô o próprio Faustão hoje. Há um princípio de quando a gente fala de harmonização, que é assim, não adianta eu escolher pizza, macarrão, risoto, isso é tudo muito genérico.
né? Então, eu tenho que ter alguma... E a brusqueta é um caso desses. Eu não posso imaginar uma brusqueta feita com alite, que é a minha preferida, inclusive. Uma brusqueta feita com alite, eu vou ter o mesmo princípio de trabalhar de harmonização para ela que eu faria com fungo e portinho defumado. Não vai dar certo, né? São dois universos distintos. O destaque dos pratos é muito diferente. Então, não é por ser brusqueta que eu consigo harmonizar de uma forma genérica para os dois casos. Tá? Então, vamos lá. Escolhe uma brusqueta aí, vamos trabalhar lá. Escolhe aí. O que você gosta mais? Ai, tá difícil, hein? Escolhe uma só. Seu Ensei Neto, gosto... meu amigo Ensei Neto, sexta-feira nós estaremos falando de café. A live da sexta-feira, fora de horário, no meu horário, no dele, meio de 6h30. A minha, não, que é 5h30, não é isso? A minha começa às 5, ele começa às 6. Então nós vamos fazer as duas no meio do caminho para fazer junto, lançar as duas. Na sexta-feira, não é isso, Ensei? Me corrija aí se estiver errado. Fala, escolhe a sua brusqueta. Eu gosto bastante de fazer com brie e aspargos. E na hora de servir, coloco um pouquinho de mel. Você é muito chique. Você é muito, muito chique. E aí a gente começa... Você põe o mel no aspargo junto? É isso ou só no brie? Coloco em cima, fica uma delícia. Eu vou fazer para você. Tá bom? Hoje eu espero que seja essa. Tá. Vai lá conhecer, é sensacional, é muito bacana conhecer o espaço, proposta, variedade, bater um papo com a Alessandra é sempre muito bom. Quando você fala de harmonização com brie e mel, é uma das coisas mais ricas que a gente tem de harmonização. Porque o mofo branco desse queijo, os brie, camembert e tudo mais, ele vai ter um fundo amargo, uma basezinha amarga. A matriz do sabor dele é amarga. Então, quando você oferece uma camada de doçura, no seu caso, mel, ou quando você está comendo ele sozinho, como a gente falou da burrata agora há pouco, você poderia pegar um desses queijos no lugar da burrata, pegá-lo, aquecer isso no forno um pouquinho para deixar ele cremoso no centro, e aí a partir daí servir com mel, com geleia de frutas amarelas e por aí vai. Essa brincadeira tem um estilo, ela não funcionaria perfeitamente para o momento, que é uma loucura fazer isso para uma entrada, mas isso com uma tripel é um sonho, assim, tipo, um sonho. Provem, se tiverem, porque o que eu falo que é uma loucura com uma entrada? Porque a ideia é que eu tenha uma evolução de intensidades, né? Eu não consigo, um exemplo básico para vocês, eu não consigo iniciar, não é que ela tá séria, é que só eu falo, mano, eu vou parar de falar, ela fala que besta, ele tá atrapalhando a live desse jeito. E alguém acabou de falar que você tá linda aí, dá uma subida, ver quem foi aí. Alguém acabou de falar que você tá linda. Não é que ela tá quieta, é que tem eu falando demais. Aí, a hora que você tem uma evolução, imagina que você está tomando, por exemplo, uma stout, uma cerveja preta, não necessariamente das mais alcoólicas, porque uma dry stout pode estar em 4,5% de álcool, mas quando eu saio de uma cerveja amarga, de malte torrado e tal, e vou tomar uma Pilsner, essa pessoa vai parecer com gás. Não vai. Então, é necessário que eu tenha uma evolução dos sabores. É por isso que eu falo, nesse sentido, é muito legal que a gente possa entrar com bastante calma e evoluindo. Então, assim, se fosse um prato, ou a partir dele vai vir uma paulada mesmo, beleza, você consegue trabalhar com uma tripel de 9% de álcool para uma entrada, é muito forte. Mas, senhor Adailton, muito bom com o senhor, tudo bem? Muito bom, muito bom, muito bom. Faz muito tempo isso, acho que eu nem lembro mais por que da tripel, mas teste o tripel. E aí, você falou do aspargo, eu não vou puxar mais a sardinha para o meu lado, vamos falar de como a cerveja é muito mais legal do que o vinho, tipo, né? Claro, vou puxar a cerveja para o lado sempre, exatamente porque estamos nesse universo aqui. Mas a cerveja é mais legal, enfim, o vinho é incrível, tem o seu momento, mas a cerveja é muito mais rica. E se eu tivesse no seu aspargo, essa sua proposta de harmonização a partir do aspargo, o vinho já ia ter uma dificuldade, né? O vinho, todos os elementos que trazem compostos sulfurosos, o enxofre, de uma forma geral, então feijão, ovo cozido, os aspargos, azeitonas, isso não é tão fácil de você fazer. É possível, mas não é tão fácil. E a gente consegue numa boa. Não faz diferença para a cerveja ter ou não uma dessas notas, tá? Então, vou só justificando a harmonização. Eu não perco nada, eu não sumo muita coisa com os aspargos, porque os sabores mais intensos dessa minha proposta certamente são o queijo e o próprio mel. Tá certo?
E aí você vai preferir uma vida Orval. Orval é uma cerveja trapista, belga, feita pelos monges, que ela não tem... Cara, ela é refermentada na garrafa com levedura selvagem. Ela tem dry hopping de um lúpulo continental europeu sensacional, que chama Sass. Cara, mas é um sonho, porque cada vez que você toma, ela tá diferente. Né? Ela é realmente muito bacana. Vamos aí, mano. Vamos aí. Passando essa fase, vai passar. Vamos. Passando essa fase maldita e vai passar. Nós vamos passar por ela, nós vamos querer. Você quer passar? Nós vamos passar. Se quiser, a gente vai. Tem que querer passar por isso. Eu quero. Nós vamos passar por isso. Eu vou aí, certo que o Piauí foi divertidíssimo estar no Piauí. Só com comida típica local. Não tem noção da loucura que é, o volume de gordura que os caras comem e acham normal. Assim. É sensacional o rolê das aulas que eu dei no Piauí. Então, muito bem. Nosso cardápio até agora. O senhor Márcio Malfatti perdeu o começo da nossa live. O esquema está assim. A nossa entrada fria é uma burrata com pesto. Aí a gente tem logo na sequência uma brusqueta. A berinjela tem vida junto? A berinjela está ali, vocês, né? A berinjela é recepção. Vamos dizer assim, você está chegando, você chegou agora, enquanto você não tem, você não vai ter não vai ter um garçom servindo, aquele... Tá ali, sabe aquele amendoinzinho? Em vez do amendoim, a recepção que a gente chama, nós vamos trabalhar com a berinjela. Eu não falei de cerveja. Então, falei, né? Falei da cerveja de trigo. Falei, beleza. E aí vamos trabalhar com isso, vamos ter a brusqueta, essa nossa brusqueta de mel. Se não for uma tripel, pode ter uma Saison, é um outro caminho, mas dá certo também. Então, posso trabalhar com uma Saison até chegar no nosso principal, no nosso espaguete à bolonhesa. Espaguete, hein, gente? Não vem de bolonhesa com outro corte de massa, você pode gostar. Você pode gostar, direito de gostar. Fettuccine, não, com fettuccine é mais gostoso. Ele segura mais a carne. Você prefere o curto? É gosto, de novo, você pode gostar. Para mim, o certo é o espaguete. Espaguete é cara, para mim, de novo, aquela coisa muito individual. Quando eu falo macarronada, o princípio do domingo é o espaguete. Eu adoro penne, eu adoro qualquer um deles, mas eu gosto. É legal o macarrão, claro que você vira, faz aquele negócio, e é muito bonitinho comer do jeito certo, mas você pode fazer igual a Dami Vagabundo. É sensacional, né? Chupar o fio do macarrão, é legal, é a parte italiana da brincadeira e tal. Quem aí, vocês que tem uma família italiana que não tinha um nono que limpava na toalha? Imagina, a tradição dos caras é isso. Ou na blusa mesmo, né? A tradição dos caras é isso, é roots, ser roots é de fato sensacional. Mas muito bem, temos um macarrão, estamos evoluindo. Eu não falei da cerveja do macarrão, né? Não falei. Se eu falo de molho de tomate, o pânico do molho de tomate absoluto, o pânico é acidez, não é? Então a galera fala muito de acidez, tem medo, tem pânico justificado na maioria das vezes, porque realmente fica ruim. E aí você vê atrocidades, como coloca açúcar, não é isso? No outro dia o nego falou de colocar leite, tem uns negócios desses por aí. Eu vi! Enfim. Assassinou o tomate. Não, cada um faz o que quer. De novo, não tem certo e errado, gente. Faz o que quiser. Quem sou eu para falar que tá errado? Se você gosta, vai, que vai, não dá nada. Mas eu aprendi com a vida que o ideal para o molho de tomate é um tomate quase passando. Daquele tomate que já está mais mole, você já pensaria às vezes para comprar. Sabe como é? Então, assim, não adianta querer fazer um molho de tomate com tomate mais verde, não vai ficar bom. Então, a gente tem um princípio de cozinha de fazer um molho poá, a base de um refogado inicial. Cebola, cenoura e salsão, um pouquinho, 2 partes de cenoura e cebola para uma parte de salsão, refoga isso no azeite, folha de louro, né? Isso, deixa isso ali. A partir daí, eu coloco o meu tomate. A doçura da cenoura, a doçura da cebola são suficientes para a gente não precisar corrigir com nada depois disso. E o tomate, ele dá suas dicas também. Vamos ver suas dicas, não vou continuar só eu falando. E aí nós vamos pegar aqui, pegar esse tomate, a dica é essa, parece loucura falar, aquele tomate, você olha e fala, eu não vou nunca comprar um tomate desse. Você não precisa comprar desse jeito. Você pode pegar e deixar ele ali guardado até o dia de usar. Deixa ele em casa esperando. Ele vai ficar, e aí ele vai estar bom para você fazer o seu molho. Se não for assim, não vai dar.
Ele não vai ficar vermelho, vai ficar aquele molho meio laranjado, com uma cara de que não deu muito certo e tal. E, bom, é isso. Fala aí do seu molho. Não, ele não fica tão saboroso também na boca. Jamais. Jamais. A doçura não vem sozinha. A doçura não vai aparecer nunca. Vai ficar doce por isso, porque ele está realmente bastante maduro. É isso que você faz também? O que mais você faz? Aí eu coloco um pouquinho de alho poró, diferente do seu, a única coisa. Eu gosto também do sabor. E aí, é como você fala, é tempo, né? Eu deixo ele lá. Ele fica mais de 6 horas na panela até chegar no ponto. Ó, agora Para mim, você o fala. segredo, além do ponto do tomate, é esse. A Carol falou para deixar você falar, agora você fala sozinho. Vou ficar até indo das coisas. Ai, que chata! Ela sabe que eu tenho vergonha. Que legal! Que legal! Bem-vinda! E aí, fala você com ela então, vamos aí, vou ficar aqui só olhando agora o diálogo de vocês. Meu amigo Ricardo Galache, faz tempo que eu não o vejo também. Ricardo Galache é bom também, Ricardo é velha guarda do rolê também. Ricardo faz os canoli. Cadê o canoli, Ricardo? Vamos comer canoli. Canoli é sensacional também. A gente pode fechar a nossa harmonização, falar sobre sobremesa, a gente fala para poder falar de sobremesa com canoli. Cara, o salsão não é só fundamental. A ideia é que, assim, ele vai te trazer uma formação de sabores. Alguns sabores, alguns elementos reforçam os sabores. O salsão usado do jeito certo, ele vai ter essa característica. O salsão, assim como a canela, assim como a azeitona, assim como... a linha é muito tênue entre, tipo, eu pus bem e eu fudi com tudo. Né? Então, se você exagerar, ele vai roubar tudo para isso. Só que se você fizer do jeito certo, ele vai ter um princípio de realçador de sabor. É uma das coisas que a gente coloca, por exemplo, para poder aumentar os sabores todos que viriam a partir do uso em quantidades moderadas. Em quantidades moderadas, você não vai conseguir, não deveria conseguir sentir o destaque de sabor dele. Tá? Uma quantidade pequena ali no meio, ele vai reforçar os sabores, da mesma forma que quando você come um bolonhesa, você não destaca o sabor da... Voltou? Voltou. Muito bem. Então, eu acabei não falando no final, acabei não concluindo. Então, todos esses sabores colocados no refogado, nenhum deles vai ser destacado. Então, eu vou ter um complemento, vou ter um sabor mais rico pelo uso do alho, pelo uso do louro, pelo uso da cebola, pelo uso de qualquer outro tempero, mas eu não estou fazendo nada que vai sobrar os sabores. É por isso que um pouquinho bem trabalhado do salsão vai poder enriquecer a nossa brincadeira de sabores sempre. Vou imaginar aqui, ao invés do nosso macarrão, fosse um risoto. Risoto é o meu prato preferido na vida. Nossa, eu também, sou apaixonada por risoto. É muito bom. Qual que é o seu preferido? Eu gosto. Se eu for servir com uma é excepcional, né? Adoro risoto de fungo. Esse é o meu preferido. Né? Então vamos falar dele, vai. Fungo com bacon, esse é o meu preferido, tipo, na vida. Nossa! Assim. O que você coloca o bacon no final? Nunca fiz com bacon. No final mesmo, a base é sempre igual. Uma pincelada pra galera. Fala você, então, vai. Se eu falar, eu falo que eu falo demais. Fala. Não, eu não sabia que coloquei. Nunca coloquei bacon, me conta. O risoto, o princípio do risoto é assim: você pega manteiga e azeite, quantidades iguais, e você frita a cebola até ela começar a dourar. Não deixa dourar, jamais. Não é isso? E nunca coloca alho no risoto. Tradição italiana, não vai alho no risoto. Da mesma forma que não vai alho em cozinha baiana. Por quê? Porque sim, tá? Não estamos aqui para jogar, estamos aqui para a gente poder dar sequência. É regra e acabou, aceita a regra. Né? E aí quando você coloca uma folha de louro, também deixa junto com a cebola, põe um arroz, mistura, deixa ele fritar um pouquinho. E aí, originalmente, você coloca vinho branco. Eu tenho feito tranquilamente, assim, eu fui lá da aula, eu fui dessa aula de Itália e eu falei de usar a cerveja, então cozinhando com cerveja, imagina, vou fazer feijoada, vou fazer brigadeiro, não, vou fazer risoto, vou causar, né? E esse os caras feio, mas fica bom pra caramba. Então, no lugar do vinho branco, você entra com uma Saison, entra com uma Tripel, com uma Belgian Blonde e dá super certo, mistura seus sabores, pode acontecer. A partir daí, você vai colocando o brodo, o caldo, que é a riqueza do que a gente falou até agora. Então, assim, quando eu dava aula na faculdade de gastronomia,
para os alunos e falando assim, gente, ó, cozinhar com cerveja, cozinhar com água, é você gerar um gosto de água para a comida. Não tem vantagem nenhuma. É por isso que a gente prepara anteriormente todo o princípio 32. A gente prepara o brodo, o caldo, o fundo, para você ter uma riqueza de sabores, e você vai completando aos poucos e mexendo sempre. Ele está quase cozido, te faltam ali uns 3, 4 minutinhos de fogo. Você vai colocar os ingredientes. Desculpa te interromper, mas é importante falar que não pode parar de mexer não pode sempre, parar de mexer, né? isso. O tempo inteiro e o brodo fervendo. A base, assim, isso que a gente está falando aqui é igual para qualquer base de risoto, absolutamente. É absolutamente igual para toda e qualquer base de risoto. A partir daí, quando você escolhe, por exemplo, vou fazer um risoto de camarão, eu faço um caldo de camarão. Vou fazer um risoto de fungo, eu posso usar a base do meu cogumelo hidratado para poder gerar um sabor, enriquecer a minha experiência, e por aí vai, tá? Eu quero fazer ele com frango, quero fazer... Os neutros são legumes de frango, acabam sendo os mais neutros, então a gente faz o uso de carcaça, então pega as carcaças, os ossos, torra ou frita, tanto faz, e usa isso para dar uma base para o caldo com seus legumes e vai dar super certo, gente. Essa que vai dar certo. Muito bem. Mas o que a gente faz é igual. Então, eu coloco nesse caso do cogumelo, de novo, qualquer outra coisa que você esteja fazendo, coloco aquele punhado de parmesão, um pouco de pimenta do reino, acerto o sal, uma colherada de manteiga que começa a ser feliz. E aí tem um princípio, tem um ditado na Itália que fala o seguinte: o risoto não espera, quem espera é a visita. Então, não existe você fazer o risoto e esperar para comer depois. Não tem essa possibilidade. Então você está na cozinha fazendo, tirou, pôs no prato. Eu gosto dele cremoso, eu gosto dele. A galera, eu vejo muita gente fazer ele mais seco. Eu acho que o creme do risoto, a gente trabalha tanto para a liberação do amido. Porra, a gente faz um trabalho de manual para depois deixar ele seco. Não tem cabimento. E o mais legal do risoto é que se ele sobrar para o dia seguinte, ele vira o melhor bolinho do universo. Maravilhoso. Que o argentino eu também adoro. É o melhor bolinho do universo, o bolinho de arroz de risoto. Já comeram isso? Já viram isso? E aí você pode saborizar, pode rechear, ele dá liga. Esse volume todo de amido que a gente tem é sensacional. Não, e aquela a mussarela derretendo nele, maravilhoso. É o Satanás, de novo. O Satanás ajuda no bolinho. E é isso, então você vai ter uns sabores riquíssimos, uns sabores riquíssimos feitos nisso. Então, risoto pode ser prato único, ele pode ter uma base para uma proteína, uma base para alguma outra coisa. O legal é que a gente entende as interações que eles vão fazer. Assim como a bolonhesa, numa lógica, a gente falou do bolonhesa, mas assim, numa lógica de preparo de um cardápio, eu tomaria muito cuidado com o bolonhesa se eu estivesse colocando outras opções de proteína. Não faz sentido, não é? Então, lasanha, bolonhesa, esse tipo de coisa, já entraria com um prato único, já é o suficiente. Eu não vou servir mais proteína porque eu já tenho a carne ali. Você pode fazer de novo, né? Não vamos entrar nesse mérito de pode ou não pode, mas não precisa. Acaba sendo realmente desnecessário. Deixa eu ver essa pergunta aqui de alguém. Tem uma Russian Imperial Stout sobrando na geladeira, qual massa combina? Cara, vai ser muito difícil você trabalhar com uma Russian Imperial Stout e uma massa. Alguém agora há pouco perguntou a respeito de molho branco. Molho branco vai dar certo com cervejas que tragam tosta e torra? Vai. Mas nesse seu caso, por intensidade de sabores, quando você trabalha com uma força vindo do álcool mais alto, seria ideal que você tivesse pelo menos um volume de queijos mais pungentes, mais ardidos, mais fortes. Quer fazer um molho à base de molho, alguma coisa à base de molho branco? Pense, por exemplo, nesse molho branco, molho de 4 queijos, molho de gorgonzola, nessa onda. Vai daí. Usa um volume maior de gordura, um volume maior de intensidade. E se você fizer um molho branco padrão, de novo, a Dry Stout, a Sweet Stout daria certo. Mas uma Imperial Stout, ela vai ser intensa demais para um molho mais baixo. E aí, vai acabar roubando para ela, não vai ter muita graça. Tá certo? Fala pra cacete, não toma água, não respira, não toma cerveja, começando a secar a garganta, vai começar a tossir. Quero cerveja. Não me mandou minha cerveja ainda. Eu vou levar para você. Vou ver se eu saio daqui, daqui a pouco eu levo para você cerveja. Tá bom. Aí eu vou, daqui a pouco começa a tossir, vai ter urubu vendo aqui, eu tô com Covid. De tanto que, né, fica a garganta seca, mas não é só a garganta seca de fato.
E aí a galera falou a respeito da sua própria pergunta, falando de ossobuco, vitela, esse tipo de coisa. É muito bacana o fato do preparo dessas carnes de cozimento mais lento. A vitela não, a vitela é mais fácil, mas as carnes de cozimento mais lento, como o próprio ossobuco inteiro, ou uma costela, ou um carré, enfim, a coisa que você vai passar por um tempo maior de forno. Aquilo que eu falei do começo do milanesa, da temperatura, o respeito pelo tempo. Então, o legal do italiano cozinhando isso é você fazer o formato de um papilote. Pô, pega o seu. O subuco é demais. Cara, o subuco não dá pra não gostar. Eu não consigo entender quem gosta do subuco. A panela é muito sucesso, a panela é muito legal. Mas, poxa, pega o seu subuco, você pode passar na sua frigideira. Sal e pimenta nele, farinha de trigo um pouquinho, frigideira com manteiga, fogo não muito alto, doura de um lado, doura do outro. Pega isso, coloca num papilote, lá pra panela se quiser. Se for bastante gente, deixa na própria panela. Vinho, ou essa cerveja do Chester, o que você quiser, deixa ali, uma base de alho, cebola, alecrim. Alecrim com ossobuco é tipo nascido para o outro. Né? Sálvia vai muito bem também. Tomilho é fantástico. Você mistura o negócio tudo. Papilote é uma base de alumínio, você dobra, faz um formato de uma empanada com ele, beleza, deixa ali. E aí põe no forno 1h30, 2 horas, e aí você pega o molho que formou a partir da brincadeira toda, e você vai pegar essa carne e colocar no seu prato, e vai espetar o molho no meio do seu osso. Ossobuco quer dizer literalmente osso oco. Aproveita. Se não for para isso, não serve para nada. Tem que aproveitar, tem que pegar o tutano, aquela riqueza de gordura, a gordura saborosíssima, incrível, até para colocar em risoto. Então, o risoto milanês feito do jeito certo é absolutamente incrível. Absolutamente incrível. E aí, essa história da guarnição, do acompanhamento de feitos um para o outro, está tudo em casa. Meu amigo Rodrigo Ferraro apareceu aqui, de Irmãos Ferraro, hoje à noite, hoje 2 lives, hoje 19 horas, com eles, falando de cerveja e gastronomia, aqui no meu perfil, no perfil da cerveja da Irmãos Ferraro, cerveja dos amigos lá de Porto Alegre também. Fala você, Alessandra, cansei de falar. Chega, não vou falar mais. Não, acaba de falar do risoto agora. Agora que você então, começou. E aí, o que eu faria no meu risoto? Não, de fungo você estava falando. Aí a hora que você vai servir, você coloca mais bacon em cima depois? Não necessariamente. Não necessariamente. Tipo, tem algumas frases são impossíveis de serem ditas na vida, né? Tipo, uma delas é tá bom de queijo. Não é isso? Você consegue falar essa frase? É difícil falar isso, né? Pô, não tá bom de queijo. Você tá errado se você falar isso. E o bacon é a mesma coisa. Tá bom de bacon? Não, mano, não tá. Só que se você se você exagerar, eu acredito muito em equilíbrio. Né? Acho que os sabores eles têm que aparecer todos, tem que conseguir entender o que está fazendo. E se eu colocar um volume muito grande, ou de fungo, ou de bacon, eu apago todo o resto. Então, se eu quero alguma coisa que seja, basicamente, por exemplo, fungo e bacon em destaque maior do que o próprio risoto, eu faria uma quiche. Eu faria um outro trabalho, que seria um recheio de alguma coisa, ele seria muito mais concentrado. Como ele está na base de um risoto, um molho de fungo e bacon para acompanhar a polenta mole, que é coisa mais de satanás que isso também. É sensacional. Sensacional. Aquele creme, faz uma base de creme de leite mesmo, coloca tudo esse refogado que eu falei inicialmente aqui para colocar no risoto, entra com um pouco de vinho branco ou com Belgian Blonde, perfeita para isso, entra com creme de leite, deixa ferver, sal, pimenta, vai ser feliz, vai dormir a tarde inteira depois de comer um negócio desse. Vai dormir para sempre depois de comer isso. Sensacional. Absolutamente sensacional. Nossa, mas a polenta também é um prato que eu sou apaixonada. Polenta mole. Polenta mole é incrível. Ontem eu estava com... A live de ontem à tarde foi com uma amiga, a Flávia, e nós falamos... A Flávia é cheese hunter. Ela viaja buscando queijo artesanal e tal. E nós fizemos um evento... Minha missão foi criar pratos de origem italiana, ou versões desse sentido, destacando o queijo. Foi incrível, a brincadeira inteira foi incrível. E ela me arrumou um queijo lá, eu não lembro, eu tentei até falar ontem, a gente acabou mudando de assunto, o mesmo queijo com 2 tempos de maturação. Então, o fresco, eu já coloco um pouco de queijo na base da polenta, né? Então, eu coloquei uma bolinha de queijo no fundo de um dip, cobri com a própria polenta e peguei a versão mais antiga, a versão mais envelhecida e ralei, coloquei por cima para gratinar. Nossa. Então, duas experiências com o mesmo prato.
A ideia era essa. Prove essa harmonização primeira, com ele gratinado, com ele mais envelhecido, e depois a harmonização. E eu não lembro qual foi a cerveja, mas acho que foi uma do Bel, pelo que eu falei ontem. E aí, a partir disso, você serve a parte interna, a parte de baixo, com ele cremoso, e de novo. Na hora que você puxa para sempre, né? Aquele que vai subir com você absolutamente para sempre. Me fala de sobremesa, você que gosta mais do que eu até de sobremesa. A sobremesa italiana não tem como fugir do tiramisu, né? Maravilhoso. Hoje pode. Na aula não ia poder, mas hoje pode. Hoje pode. E eu gosto bastante do tiramisu feito com mascarpone mesmo. Eu sou totalmente contra colocar o que brasileiro faz, né? Ricota, cream cheese, não, tem que ser mascarpone. E eu gosto bastante do tiramisu colocar bastante café, porque também tem gente que embebeda pouco o biscoito, não fica tão saboroso o café, né? Eu gosto bastante com bastante amaretto também, fica bem saboroso. E é isso. Você está muito fino, você está muito fino. Só o que você gastou com o nosso almoço hoje dá para sustentar uns 40 gordos. Puta que pariu. Mascarpone, o Fung, o outro lá, o Pinole, você está muito fino. Tá caro, nosso ossobuco, nós estamos caros hoje no nosso almoço aqui. Tá difícil. A quarentena é assim, a gente não está saindo, pode gastar para comer. Aproveita isso, aproveita. É lógico. O princípio do tiramisu, o que eu falo de não poder, que eu proíbo de usar nas aulas, é porque é tudo muito óbvio, falando de harmonização. Então, agora eu falei agora há pouco a respeito do Imperial Stout, tipo, é feito um para o outro. É perfeito, é perfeito. Assim, quando você pega uma Imperial Stout rica, e hoje uma série delas trabalhadas como Pastry Stout, elas vão ter 12, 13, 14% de álcool, e nesse sentido você ainda vai ter adição de outros elementos. Avelã, baunilha, né? Enfim, você pode pegar isso vai ser perfeito de colocar isso junto com a Imperial Stout junto com o tiramisu. É perfeito, não é que é ruim, de forma nenhuma. É incrível. Só que é muito óbvio, né? É tudo muito fácil. Então, eu vou tirar isso. Eu não vou deixar os meus alunos com tanta facilidade. Vamos dificultar a vida deles. É por isso que eu tiro. E o canole é um desses trecos que já é um pouco mais difícil. Porque mesmo que você pegar um canole, aquele creme que leva um pouco de limão siciliano, aí bagunça tudo. Aí você bagunça completamente a proposta de poder rolar numa harmonização. É aquela tripel de começo de brincadeira que eu sugeri para você comer com o brie e com o mel, volta a ser uma verdade absoluta. Volta a ser uma coisa incrível para a gente poder brincar aqui. Porra, vai ser difícil passar meu dia sem comer doce hoje. Vai ser complicado passar sem canole. Cadê o Galache? Galache, quero o canole. Inclusive, vou fazer uma entrega daqui a pouco em Santo André. Vou passar aí perto pegar um canole para isso, se você tiver. E é isso. Ele está trabalhando? Eu também quero. Hã? Ele está trabalhando? Eu quero canole também. Eu chamo ele. Se ele tiver, eu passo, pego para mim, para você. Não dá nada, não. Mas ele faz mesmo. O trabalho dele é sensacional nesse sentido. E eu vou lá. Eu fiz a foto da focaccia. Você viu? Né, viu esses dias? Fotografia a focaccia, depois de muito tempo, fui fazer, a galera encomendou, eu fiz focaccia pra cacete esses dias aqui. Eu voltei a ser padeiro, assim. Eu comecei na TV, tem 22 anos que eu fui fazer pela primeira vez, e eu comecei com focaccia. E aí, porra, não deu outra, eu fiz muitas. Olha, fiz, hein? Ontem, hoje, o que eu fiz de focaccia passando aqui foi uma puta festa legal, graças a Deus. A galera curtiu, o seu Márcio Malfatti, que está aqui, passou agora mesmo por um desses que acabou jantando a nossa focaccia ontem, falou que estava bem bacana e estava de fato. Querida, nós vamos começar a encerrar, porque tem que encerrar antes da live do Instagram cortar, gente. Então fica à vontade aí para falar o que você quiser. Mas não vai embora. Você, lá, falando que estava ótimo. Eu tenho uma última dica ainda, falando de coisa italiana. Não vai embora, fica aí que tem coisa legal. Mas conta aí, fala se quiser. Se vende o Lagaeta, fala daí como contratar você, comprar as massas, fala muito. Bom, agora com essa pandemia louca, a gente está trabalhando com delivery. A gente tem a loja aqui também na Vila Mariana, que dá para retirar aqui. Nós fazemos entregas em São Paulo todo, também, Grande São Paulo também. E nós temos massas secas, frescas, os molhos e carnes, as sobremesas para finalização.
Nas entradinhas também tem a burrata, o molho pesto. Dá para fazer um almoço completo aí, sem se preocupar com nada na cozinha. Para as Muito bom. iniciantes, né, que falaram que não sabem E, cozinhar. e acha fácil aqui na Vila Mariana, mas está entregando mais fácil ainda. Mas acha na internet, www.gaeta.com.br. .com.br. Muito bem. Eu te respondi ontem falando de Colorado. Antuérpia, não sei porque você colocou Antuérpia no rolê, mas eu te falei, respondi ontem, falei de Colorado. Por volume de produção, eles são artesanal ainda, mano. Não tem essa. Não temos grandes classificações no Brasil. Acho que está nessa, fazendo parte de grande corporação, como a Lon agora, com a Pratinha. Eles continuam em volumes de microprodutores. Não muda nada nesse sentido a cerveja. Tá bom? Gente, da minha parte, muito obrigado a todos vocês que estiveram com a gente. Mais um bate-papo divertidíssimo. Minha querida, muito obrigado mesmo de coração. Se eu arrumar a canola e levo para você. Senão, de qualquer forma, amanhã suas cervejas chegam por aí. Gente, de coração, falo por mim, falo para a Alessandra. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que a gente falou e não deu tempo de responder, pode entrar em contato direto pelo Insta comigo ou com ela, ela também vai responder. Estamos à disposição para isso. E logo mais, daqui uns 4, 5, 6 dias, esse vídeo entra ao vivo. Entra no YouTube, no nosso canal Confraria do RR, onde também já tem outros vídeos com a Alessandra, ultra envergonhada, ultra tímida, falando comigo a respeito de harmonização de massas e cerveja. Tá bom?